Será que a gente viu a Helena Egan no corredor no final da segunda temporada de Ruptura? Se você ainda não assistiu o último episódio, corre que tem muitos spoilers desse vídeo. Depois do 10º e último episódio da segunda temporada ir ao ar, muitas pessoas questionaram se de fato era a Halle Yara ali. O que alguns fãs argumentam é que a Halle Yara, ela não aceitaria o Mark fazer aquela situação de abandonar a esposa dele. E algumas pessoas também questionaram a olhadinha que ela deu. Eu achei até uma teoria interessante, já que a série utilizou disso, mas a própria Brit, que é a atriz que interpreta a Helena Halle, já desmentiu isso. E inclusive explicou a olhadinha também. Ela disse em uma entrevista pro LA Times que a conversa que ela teve com o Dylan no episódio 9 deixou ela com algumas dúvidas sobre si mesma. E na temporada como um todo, né, eles sempre falam como as pessoas do andar de ruptura como a família deles. Então ela fala que pra Halle, o Irving era como uma figura paterna e que ela tinha perdido nessa segunda temporada e que depois desse papo com o Dylan é como se o irmão dela tivesse dado as costas pra ela. Mas que aí quando a gente chega no episódio 10 e ela conversa com o Mark e ele externaliza que queria viver ali com ela, e depois de toda a situação que ela passou com o James ali falando que ele via o Kier nela, ela voltou a questionar algumas coisas nela. E por mais que ela tente toda a revolução ali sozinha, quando a banda tá tocando e ela tá tentando prender o Miltic, o retorno do Dylan, no ponto de vista dela, é como se ela visse que ainda valesse a pena viver, né, ou lutar por essa meia vida que eles têm ali dentro, já que seu irmão estaria de volta. E ela inclusive fala que o momento que a Halle levanta na mesa e pede pra todos lutarem por eles, é como se ela lembrasse do Irving, o que ele significou lá na primeira temporada. Então basicamente essa cena é como se resgatasse esses sentimentos de família que a Halle tinha com eles ali do andar de ruptura. E já sobre a olhadinha, ela fala que pela primeira vez a Halle, ela tá vendo uma situação de empatia de um interno com outro interno. E que ao mesmo tempo tá rolando essa situação, que de um lado tem uma pessoa que ama ele no externo, assim como ela ama ele no interno. E que mesmo que toda aquela situação seja de quebrar o coração e eles estejam fugindo, ainda assim eles estão meio que naquela confusão de, meu Deus, o que que a gente tá fazendo? Qual que é o próximo passo? E mesmo que tudo pareça confuso e perigoso, ainda assim ela se sente livre. Então não tínhamos Helena Egan ali no final, era a Halle Yara mesmo. E depois do James Egan ter falado que viu o Kier ali nela de novo, eu acho que cada vez mais ele mesmo vai querer ver mais da Halle do que a sua própria filha, a Helena Egan. Mas deixa você aí nos comentários, você assistiu achando que era a Helena ou a Halle?